E aqui estamos já em direto sim, mas ainda não te vejo, como de costume, com a falta de imaginação inicial que me caracteriza nestas transmissões. Faço a operação do costume, esperando ver-te também quando estiveres aí e poder começar nesse mesmo momento. Ou começando assim que a operação estiver concluída. Vamos então ver. Ok, muito bem. Boa noite ou boa tarde. O tempo aqui já permite a tarde, a esta hora. E portanto que sejas muito bem-vinda e bem-vindo, ou bem-vindo e bem-vinda, quando chegares, quando vieres, e hoje vamos falar sobre sabotagens e conspirações, é o título desta transmissão. E eu espero que este título possa representar uma inversão em algumas perspectivas que possamos ter relativamente ao que estas palavras implicam, aos sentidos em que estas palavras costumam ser representadas na realidade, e de que possamos encontrar uma orientação que de facto nos nutra no nosso melhor. Portanto, sabotagens e conspirações, para onde é que isto pode apontar? E, claro, implicitamente estará contemplada a perspectiva do propósito. Portanto, é a perspectiva que procura, lá está, a expressão autêntica, criativa, benévola de tudo o que somos, ao serviço, precisamente, daquilo que também podemos chamar de contrato sagrado, que nos traz esta vida, e que é a narrativa mais inspiradora, mais genuína que possamos contemplar, mesmo que só a posteriori, em várias dessas cenas, em vários desses atos. Porque nós sabemos, e aqui funciona muito a ideia transmitida por Steve Jobs, muitas das coisas só fazem sentido, dizia ele, olhando em retrospectiva. Na altura não entendemos o porquê de vivermos determinadas coisas, mas depois, se olharmos em retrospectiva, conseguimos entender o valor de todas elas, incluindo as menos agradáveis. Bem-vinda, Julieta, mais uma vez por estares presente. Obrigado pela tua presença. E então aqui, essa é uma perspectiva que nos ajuda imensamente, esse ângulo que o senhor Steve Jobs trouxe para a vivência do propósito. De só olhar em retrospectiva, sermos capazes de entender o que é que foi de positivo, de criativo, ou mesmo de significativo, independentemente do significado que lhe esteja a dar na altura, para o nosso caminho, depararmos com essas experiências, criarmos essas experiências, sentimos um impulso, o apelo, a intuição, o instinto para irmos viver aquela situação, para darmos aquele passo em frente, falarmos com aquela pessoa, permitirmos-nos encaixarmos-nos naquela realidade. E aqui já estamos a entrar diretamente no tema das sabotagens e conspirações. Tenho presente muito vívida na minha experiência, na minha recordação de vida, uma situação muito concreta em que eu, desde o começo, sabia que aquela situação se ia encaixar em termos da interpretação mais imediata, nesta da categoria das sabotagens e das conspirações. Mas algo em mim sabia que aquela situação era vital para o meu caminho e que eu não deveria fugir daquela situação e que deveria lidar com os resultados daquela situação e isto só percebi mais tarde, obviamente com mais clareza, que o universo iria arranjar a via de saída da situação sem que tivesse de haver uma fuga. Assim que a experiência estivesse completa no sumo, que eu precisava de extrair para encaixar um conjunto de outras realidades que estavam, de certo modo, penduradas na minha experiência de vida, na minha experiência familiar, na minha experiência relacional, na minha experiência de contribuição de serviço. Assim que essas aprendizagens estivessem encaixadas, as peças estivessem onde era suposto estarem, então essa experiência naturalmente iria dar o seu lugar a outras. Não é? Eu só percebi isto com esta clareza, se quiseres, ou narrativa, é? Com este arco, só percebi isto depois, só percebi isto algum tempo depois. Mantive sempre a fé,
a ser franco. Mantive sempre a fé no melhor. Agora a perspectiva mais específica sobre o que é que estava a ser encaixado, como é que estava a ser encaixado, a visão era parcial. Também já havia uma visão, no momento em que a experiência estava a ser vivida, mas não era uma visão completamente clara. A outra parte da clareza, que agora lhe dá um cunho de completude, só veio depois da experiência estar concluída, algum tempo depois. E portanto essa é, digamos assim, a riqueza que eu acho que extraí desta experiência tipicamente associada a sabotagens e conspirações. E porquê é que eu estou a encaixar esta experiência em sabotagens e conspirações? Porque havia uma... As coisas típicas das sabotagens e das conspirações é nós não percebemos o que é que está a acontecer, somos as vítimas disso, ou pelo menos nos classificamos como vítimas, somos os alvos, somos as partes menos iluminadas sobre o que está a acontecer. Não é? Temos menos informação sobre as intenções que estão a manifestar-se, e é sempre uma incógnita saber as intenções de quem está numa determinada realidade ou não, dependendo do valor que tem a própria ocultação para o nosso caminho de vida. Isto nota-se tanto mais claramente quanto mais conscientes podemos ser. Que há certas coisas que nós sabemos de facto que têm aqueles contornos, mas de alguma forma algo em nós sabe que tem de correr aquele risco, dar aquele passo, aceitar aquele tipo de situação, certo? E pode fazê-lo de uma maneira que não envolve negatividade. E claro, isto pode ser mais raro, mas pode acontecer. Uma das histórias, um dos contos zen que mais gostei de contactar foi um conto que Eckhart Tolle relata num dos seus livros, não me recordo já se é O Poder do Agora, se é Um Novo Mundo, que é o exemplo de uma jovem que engravidou e os pais perguntaram-lhe: mas tu pareces grávida, és menor de idade, quem foi? Quem é o pai? E a jovem apontou o dedo para o vizinho, que era um mestre zen. Sereno mestre zen, agricultor, que vivia na sua propriedade. E foram, imediatamente, os pais disseram: muito bem, então é ele, tu és menor de idade, tu és jovem, nós também não queremos esse filho. E já disse, o indivíduo não tinha nada de ter feito o que fez, isso é uma desonra para a família, uma desonra para nós, vai ser ele a educar a criança. E vão bater à porta, e não foi com bons modos, como é óbvio, e dizem: muito bem, fizeste isto, então agora vais educar a criança. Agora vais tu ficar com a criança, vais viver com este fardo. E ele não respondeu e aceitou a criança nos braços. E cuidou da criança. E durante o próximo ano, ele cuida da criança, dá amor à criança. Tudo aquilo que vocês podem imaginar num bebê recém-nascido necessita... Este mestre zen, no melhor da sua capacidade, faz isso. Passado um ano, a jovem começa a ficar com remorsos. Não é o mestre zen, o pai da minha criança. Meu Deus, o pai da minha criança é o jovem ajudante do talho. Portanto, ele é que é o pai da criança. Eu vou ter de contar aos meus pais. Tenho de dizer a verdade. Ele é o pai da criança. E vai e diz aos pais. Os pais batem à porta. A desfazerem-se em desculpas ao mestre zen. Peço imensa. Foi um engano, peço imensa desculpa. Pedimos imensa desculpa pelo que aconteceu. Pode-nos dar a criança de volta? E o mestre zen, da mesma forma, sem retorquir, sem rebater, sem argumentar, entrega a criança de volta. Final da história, pelo menos final da parte da história que eu me recordo ter lido. Moral da história. O exemplo da mestria da aceitação plena do que acontece e das respostas mais necessárias, mais funcionais em função de um determinado contexto. E agora, claro, nós podemos argumentar: isso foi uma maneira muito extrema, é só um iluminado é que podia reagir assim. Ou isso é muito extremo, então ele não sequer se defendia, ele nem sequer dizia nada, nem sequer dizia que a criança não era dele, etc, etc, etc. Pois, mas nós também não sabíamos qual era o contexto. Nós também não sabíamos
Eu, pelo menos eu não sei, não me recordo. Quando bateram à porta os familiares a entregar o bebê, estavam armados, não estavam armados? Havia perigo de haver violência? Não havia perigo de haver violência? Qual a influência daquele ambiente energético sobre a criança, sobre o bebê? Será que o mestre Zen já sabia à partida qual seria o desfecho? Já estava a prever o que é que ia acontecer e, portanto, simplesmente fluiu e se fê-lo aceitar melhor a situação? Ou não sabia e entregou-se mesmo ao universo completo e totalmente e fluiu e navegou nas águas desta narrativa revolta que lhe vai trazer uma criança nos braços assim do meio do nada? Não sei. Eu não sei. Não sei se algum outro leitor que pode eventualmente estar a assistir ou vir a assistir a isto, porque neste momento não me ocorre, se pode dizer ou não. Seja como seja, na minha interpretação, quando eu penso nesta questão das sabotagens, das conspirações, estamos a operar num nível mais sombrio da realidade. Portanto, estamos a perspectivar a realidade de uma forma menos possibilitadora, menos consciente, menos criativa, benévola do que aquilo que podemos. Há algumas exceções no uso destas palavras, evidentemente, e eu recordo-me de algumas, e nomeadamente de autores lusófonos. Lembro-me do Paulo Coelho, quando fala na expressão do universo que quando estamos a seguir a nossa lenda pessoal, que é o equivalente dele para propósito de vida, que o universo conspira a nosso favor, e depois esta ideia aparece muito veiculada, obviamente, no self-help, no desenvolvimento humano contemporâneo, na New Age, da ideia de que, de facto, quando estamos a avançar na direção que é a nossa, como dizia Joseph Campbell, abrem-se portas onde antes haviam paredes, que expressam exatamente a mesma ideia. E, portanto, estamos a avançar na direção que queremos. Certo? Mas a palavra conspiração, tipicamente, é uma palavra que não é a mais bonita e é usada para descrever um conjunto de manobras que tendem a operar com menos luz, com menos consciência, em contextos mais adversos, em contextos que implicam sacrifício de valores humanos, sobre várias formas, incluindo as formas mais extremas, não é? Retirar a vida aos seres humanos, e que nós sabemos ao longo da história, ao longo de todas as narrativas que aconteceram. E eu tenho aqui uma pilhazinha de livros para recomendar relativamente à expressão em inglês get the grip with reality, que é, estamos muito, como também eu já ouvi falar em tempos, shanty-shanty, muito demasiado. Se queremos ser tão otimistas, que não aceitamos olhar para a realidade tal como ela é em determinadas alturas, nem que seja para de facto sabermos do que é que estamos a escolher ir além, não é? Está precisamente a ideia que falámos ontem do abrir caminhos, de abrir caminho. Então, estas fontes podem ser úteis. E eu, se calhar, posso já introduzir estas fontes. Eu tinha deixado mais para a frente, mas sinto que pode ser importante começar já a introduzir estas fontes. Portanto, eu tenho aqui, vamos cá ver se eu consigo alcançar. Aqui consigo sim. E vamos começar aqui por este lado. Portanto, primeiro livro, primeira fonte, nesta ótica das sabotagens e conspirações. Um livro chamado As 48 Leis do Poder. Eu não me recordo se já mostrei aqui este livro ou não. Eu já não me recordo de muitas coisas que possa ter dito ao feito, que entretanto já vamos na transmissão número 62. E eu, como me considero fundamentalmente aqui um canal de transmissão, independentemente das conotações que depois possam haver com essa palavra, porque eu preparo as transmissões e há uma deliberação, nem sempre me recordo completamente de tudo aquilo que já foi dito e agora o tempo vai passando, recordo-me menos. Mas este livro, As 48 Leis do Poder, de Robert Greene, foi um dos primeiros livros nesta linha que eu li para, tipo, Júlio cai na real. És muito miúdo, és muito jovem, não sabes nada da vida, tens esse otimismo todo, essa positividade toda, não sabes como é que é as durezas da vida, as arguras da vida. E o Sr. Robert Greene fez-me um favor, a mim e uns quantos milhões de leitores. Este livro rapidamente, ou não sei se rapidamente, mas tornou-se best-seller nos Estados Unidos, no final do século passado, e ficou conhecido por ser um dos livros de eleição em prisões, em Washington, nos círculos políticos e nos círculos convencionalmente afetos ao poder. E este livro apresenta um conjunto de, precisamente, 48 leis, que o autor indica que são leis do poder, numa ótica que podemos chamar de maquiavélica. Precisamente na ótica
em que várias destas leis tocam precisamente nestes contornos daquilo que são sabotagens e conspirações, manobras de poder, facadas pelas costas e outro tipo de expressões menos benévolas que possamos ter contacto. Não é? Este livro aponta um conjunto de leis sobre as quais podemos identificar, na minha perspectiva, a doutrina do medo opera na nossa sociedade e tem operado historicamente prevalecendo sobre outras, pelo menos em termos aparentes, em muitos desses contextos mais maquiavélicos. E, portanto, essa é uma das forças deste livro. As 48 Leis do Poder, se quiseres ler, já sabes que terás então um suporte ao teu entendimento dessas questões das sabotagens e conspirações. Especialmente se tens uma narrativa que diz, mas eu não entendo como é que isto aconteceu, porque é que fizeram aquilo, etc, etc, etc. É bom para ajudar a equilibrar determinados arquétipos e papéis que todos podemos representar. E estou-me aqui a lembrar especificamente do trabalho da senhora Caroline Myss, que identificou um conjunto de 4 arquétipos que serão, na opinião dela, e eu parece-me válido, universais em termos da nossa experiência humana agora, neste momento. Não é? E ela falou que nós temos pelo menos uma versão do arquétipo da criança na nossa psique. Outra, eu penso que já falei disto também. O arquétipo da vítima, o arquétipo do sabotador e o arquétipo da prostituta. Todos eles no contexto mais abrangente do que significam estes arquétipos. Certo? Se é mais fácil entender os arquétipos das crianças, da vítima e do sabotador, se calhar o da prostituta para muita gente não é claro. Mas neste contexto o arquétipo da prostituta é simplesmente trocar a nossa verdade, a nossa autenticidade por medo da sobrevivência material, neste caso em troca de dinheiro. E, portanto, não tem de ser só a vender sexo, pode ser a vender o nosso tempo, a nossa energia, a nossa atenção, num trabalho que não se gosta, num relacionamento que não se suporta mais ou que é lesivo do nosso melhor e do melhor do outro, amizades, seja o que seja. Não é? Tudo isso pode representar e representa o arquétipo da prostituta. E, portanto, fazendo aqui este parênteses, se temos determinado tipo de narrativas mais um pouco menos profundas e de menor entendimento sobre o valor desses papéis nas nossas vidas, da vítima, do sabotador, e em especial destes 3, vítima, sabotador e prostituta, este livro e estes livros que eu agora vou continuar a apresentar vão ajudar-te, sem margem para dúvidas, na minha opinião, e é uma opinião avalizada pelas experiências à partida de muitas das pessoas que os leram. Mas alguns eu não os li. E, portanto, eu vou dizer especificamente quais é que eu não li. Os 48 Leis do Poder li. Este que agora mostrei, li apenas uma síntese muito lapidar das mesmas leis, aplicadas à chamada arte da sedução. E o próprio livro se chama The Art of Seduction. Também do Sr. Robert Greene. Certo? Este livro li uma abridged version das... ou version. Peço desculpa pelo meu inglês, que agora descarrilou. Destas leis e destes princípios. É uma espécie de desenvolvimento para o processo da sedução entre seres humanos, apontado precisamente às sombras, aos lados sombrios e às armadilhas que acontecem quando apanhamos pessoas que fazem escolhas que não são propriamente as escolhas mais conscientes. E, guess what? Como defende o autor, claro, porque o autor é um pessimista por natureza, ou, como ele gosta de dizer, tem uma inclinação um pouco maior para o lado negro da vida do que o contrário. Basicamente, podemos reconhecer que todos nós, de uma forma ou de outra, já usamos estes princípios que aqui são apresentados na Art of Seduction, e podemos ter de reconhecer que, efetivamente, alguma coisa tem de mudar em nós, começando por reconhecer qual é o papel, não é? O papel, ou melhor dizendo, qual é o valor destas formas de manipulação associadas ao processo de sedução, certo? Depois ele fala aqui dos tipos de vítima, dos processos de sedução, e vai falando precisamente sobre as etapas desse mesmo processo, da sedução no sentido distorcido desse mesmo processo, certo? E, portanto, se tens um histórico, ou se já tiveste um histórico, se já tiveste uma visão, ou se tens uma visão menos positiva dos relacionamentos e dos riscos que eles comportam, e
tens uma necessidade de revisitar algumas das coisas que aconteceram e que passam não ter sido tão boas, este livro também é um livro que eu te recomendo, nem que seja só na abridged version. Se queres mesmo entrar ao detalhe, pois então é lê-lo. E para terminar aqui os livros, a trilogia de livros do Sr. Robert Greene. Ele tem mais, mas estes são os livros mais... porque eu revejo-me muito naquilo que dizia o Zig Ziglar, o palestrante Zig Ziglar. Ele dizia, eu sou um pouco ingênuo para certas coisas que se fazem neste mundo. Não é que eu seja um anjinho, porque não sou, dizia ele, mas sou um pouco ingênuo para certas articulações e certas artimanhas que se preparam. E esse é um pouco o sentimento que eu tive ao escolher estes livros. Pelo menos no tipo de narrativa que contava a mim mesmo. E às vezes ainda conto. Narrativa que às vezes sou um pouco ingênuo a perceber determinadas coisas que se fazem. Determinadas escolhas que se fazem. A posteriori eu sou capaz de as perceber, mas no momento nem sempre. Nem sempre. E portanto esse foi o incentivo deste tipo de livros, incluindo este, que é o último livro do Sr. Robert Greene, The Laws of Human Nature. Portanto, neste livro The Laws of Human Nature, ele foi ainda mais ambicioso, mas equilibrou um pouco mais a perspectiva. Não é? Equilibrou um pouco mais a perspectiva, mas foi ainda mais ambicioso em termos da consideração da natureza humana. Que, aliás, e já agora antecipando, será precisamente sobre isto que vamos falar na próxima transmissão. Amanhã, o título da transmissão e o tema será de natureza humana. Neste livro, o que ele faz é elenca um conjunto de leis, neste caso são 18 leis. A maioria delas é mais pessimista, digamos assim, mas ele já começa a fazer aqui uma certa ponte. Uma certa ponte para outros lados mais benévolos, incluindo ter aqui uma lei que se refere ao propósito de vida. Portanto, o Sr. Robert Greene, ele já tinha falado de propósito noutros livros dele, nomeadamente no Mastery. Mas aqui deu-lhe um cunho mais aspiracional que, de facto, eu não estava à espera. Mas, portanto, esse é outro dos ganhos. Tens aqui mais um livro e agora de uma forma mais abrangente, então, para entender esta questão. Certo? O quarto livro. Power, do Sr. Jeffrey Pfeffer. Why Some People Have It and Others Don't. Este é considerado um dos livros mais autoritários, digamos assim. Não é autoritário o termo, mas é o livro definitivo sobre poder convencional nas organizações. Como alcançar, manter, sustentar esse poder. É este considerado esse livro. Não é? Em termos da minha perspectiva, eu posso dizer que não apreciei particularmente este livro, mais uma vez, e à espera de encontrar um paradigma um pouco mais equilibrado do que nos outros livros anteriores. Não foi o caso. É um livro mesmo muito claro em termos de elencar todo um conjunto de processos que, na verdade, não contribuem para a expressão mais genuína e mais autêntica de poder, tal como os outros livros do Sr. Robert Greene. Este é um daqueles livros realpolitik que é, pois, a idealização é muito bonita, mas, na realidade, é isto, 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 isto. E eis o que tu podes fazer para aproveitar essa distorção, isto na minha perspectiva, podes fazer isto, 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 isto. E algumas formas mais ou menos flexíveis eticamente, na minha perspectiva. Em todo o caso, no High Opener, que é aqui a perspectiva desta nossa transmissão, nessa perspectiva de eye-opening, eu recomendo o Power, do Sr. Jeffrey Greene também. Mais um livro, mesmo especificamente para esta questão das conspirações, é o livro Conspiracy, do Ryan Holiday. O Ryan Holiday é uma espécie de... Foi um aprendiz do Sr. Robert Greene. Ele literalmente trabalhou para o Robert Greene vários anos e reconhece isso abertamente, vários anos. E teve um percurso, uma ascensão supostamente, digamos assim, meteórica, porque muito novo. Chegou a vice-presidente de marketing de uma grande marca americana. Já publicou imensos livros. Eu não sei que idade ele tem exatamente. Eu penso que ele está prestes a fazer anos outra vez, porque recebi uma newsletter dele em que ele falava sobre isso. Mas acho que tem menos de 35. Certamente tem menos de 35. Já escreveu vários livros. Eu não sei quantos livros. Já escreveu uns 7 livros, 8 livros. E este livro, ele basicamente analisa... E o subtítulo desta versão que eu tenho é Peter Thiel, Hulk Hogan... O lutador de wrestling, sim. Gawker and the Anatomy of Intrigue. A anatomia da intriga. Portanto, o que ele faz aqui é uma espécie de dissecação dos passos de uma conspiração, de um plot,
de uma trama que foi montada pelo famoso magnata Peter Thiel, que foi um dos sócios do Sr. Elon Musk na empresa PayPal, um dos bilionários americanos, este Sr. Peter Thiel, para derrubar um adversário, um inimigo que o tinha incomodado, e ele resolveu ativar, ou deixou-se ativar, porque a verdadeira história é que ele tinha ficado, de facto, extremamente tocado pela situação, porque foi um ataque que ele considerou pessoal, de um artigo que o dono deste site, Gawker, escreveu, partilhando, dizendo que ele era gay. Portanto, e ele supostamente não assumia que era gay e não gostou. E o que aconteceu foi, este senhor estava e veiculava, tanto quanto me recordo, nos pormenores, veiculava no seu círculo mais imediato de que isto tinha de mudar. Este site era um site a abater, porque era um site de gossip, de mexericos, de celebridades e de pessoas com poder nos Estados Unidos, e, portanto, não respeitava a privacidade, o direito à reserva pessoal, etc, etc. Alguma coisa devia ser feita. E um jovem licenciado europeu, e a narrativa, um dos apelos da narrativa é precisamente esta volta, este twist, não é? Que não foi ele a tomar a iniciativa de fazer o que fez, de abater então esse site, usando aqui a terminologia da própria obra, mas sim um jovem alemão que ficou a saber dessa frustração e capitalizou essa frustração, engendrando um plano que depois arranjou maneira de conseguir um encontro com Peter Thiel, e conseguiu o encontro com Peter Thiel, e num jantar com Peter Thiel, apresentou-lhe esse plano. Peter Thiel começou por recusar, não é? E o jovem, com a sua abordagem extremamente bem preparada, desferiu uma espécie de ataque ao ego e também às idealizações de Peter Thiel, dizendo, ou perguntando-lhe, pois Peter, então, porque Peter Thiel tinha-lhe respondido com uma coisa do género de: não vale a pena, eu não tenho tempo para dedicar a deitar abaixo esse site, e não é algo que se enquadre nos meus valores, portanto eu não quero fazer e não vou fazer. E o jovem, mais uma vez reforçando a sua estratégia de sublinhar a capacidade que Peter Thiel tinha de fazer transformação social pelo bem, dos mídias pelo bem, da preservação ao direito à privacidade, para combater a sociedade do surveillance, etc, etc, etc. Ele remata perguntando ao Peter: então, mas e se todos nós pensássemos assim, como é que seria o mundo se ninguém fizesse nada? Se aqueles de nós que podemos fazer alguma coisa e não fazemos, como é que seria o mundo? E este foi o ariete que arrombou as portas de acesso. E Peter Thiel, nesse jantar, acabou por concordar, acabou por financiar um plano que seria comandado por este jovem. Este jovem montou uma equipa de advogados e investigadores para vigiar então os movimentos desse oponente, que era para ser derrubado. E então a grande oportunidade foi quando foi possível, que nós sabemos como é a sociedade norte-americana, uma sociedade muito judicializada, em que as pessoas há muito hábito de processar, e nós sabemos disso, não é? Penso que sabemos. Processar, fizeste mal alguma coisa, então vou-te processar. E ficou como estratégia base, que acabou por ser ativada, esperar um momento em que alguém processasse esse site e esse processo tivesse capacidade para poder derrubar financeiramente o site, e portanto ficaram na expectativa, a equipa de Peter Thiel ficou na expectativa, e quando isso aconteceu, com a força suficiente para poder derrubar o site, na sua opinião, que foi o processo Hulk Hogan, em que o site tinha partilhado umas supostas gravações privadas do Hulk Hogan com uma senhora, e essas gravações eram gravações de tipo de cariz sexual, e portanto o Hulk Hogan por si mesmo não tinha dinheiro para avançar até às últimas consequências com o processo,
teve o patrocínio secreto de Peter Thiel e a indenização subsequente acabou por ser levar à falência do site e de haver o shutdown de toda a estrutura por trás. Não é? E este livro descreve esse processo, de uma ponta à outra. E qual é o valor disto? O valor é entendermos quais as consequências, na minha perspectiva, evidentemente. Primeiro, de saber como é que as coisas acontecem no real. E segundo, entender também as consequências, várias das consequências de comportamentos disfuncionais, destrutivos, que possamos ter uns em relação aos outros. E abrir os olhos também para coisas que se publicam nas redes sociais, que se dizem nas redes sociais. De facto, as redes sociais, sites, na internet como um todo, de facto, representam-nos, não devem ser tidas com leviandade. Por outro lado, também não devemos deixar que nos amordassem. Este livro é um livro que está muito bem escrito, obviamente, e ao nível de tocar nas nuances emotivas, emocionais e nas motivações dos personagens, está muito bem representado, independentemente da realidade ter sido exatamente assim como está aqui ou não, está muito bem representado e eu acho que representa essa dimensão mais profunda do conhecimento da natureza humana. Depois tem aqui outros dois livros, este é um clássico, claro, O Príncipe, de Maquiavel. Este livro é um clássico. Este foi o primeiro livro que eu li a este nível há muitos anos atrás, deixem cá ver quando é que... Por acaso este livro especificamente é de 2007, mas eu já tinha lido este livro há muitos anos atrás. E este livro basicamente é precisamente a história de como, para conseguir os favores de um príncipe, Nicolau Maquiavel escreveu, para poder introduzir-se na corte e para poder apresentar-se na corte, um conjunto de conceitos para poder lidar para o seu soberano o aceitar, e portanto a estratégia dele foi como poder conservar o poder, e este livro tornou-se um grande clássico. O maior clássico deste tipo de literatura e deste conceito, não é? Ao ponto de haver uma própria expressão, não é? Ser maquiavélico, para definir esta maneira, estas abordagens conspirativas e de sabotagem de estar na vida. Ele não lhe valeu de muito ao Sr. Nicolau, porque ele acabou por ser expulso da corte, como outras personagens históricas também o foram, que embora tenham sabido mexer vários cordelinhos do poder mundano, não puderam evitar receber as consequências de terem mergulhado nele. Como aconteceu com Séneca também, o grande político e homem de negócios do Império Romano. Também lhe aconteceu o mesmo e custou-lhe a própria vida, porque teve de se suicidar por precisamente Nero, esse imperador temível, ter obrigado a sua morte, ou solicitado a sua morte, digamos assim. O último livro não li, é um livro de referência na área transacional, mas eu não li, é o livro Games People Play. É muito simples. Vi este livro, na altura, classifiquei este livro, comparei o livro, quando vou para pegar no livro e para o ler não me suscita, portanto não o li. Mas a ideia fundamental é precisamente descrever, de acordo com um conjunto de arquétipos e um conjunto de regras, como é que os jogos operam em muito daquilo que envolve, isto estamos aqui a falar, sabotagem e conspiração. E, portanto, este é um livro de referência, é um daqueles livros recomendados. Eu não li, mas podes ter interesse em lê-lo. É o livro Games People Play, do Sr. Eric Berne, da Psychology of Human Relationships. Eu tenho assim um limiar de saturação para este tipo de leituras e estes, não sei quantos livros estão aqui, estes 7 livros que estão aqui representam praticamente tudo o que li sobre este tipo de temas, com exceção de mais alguns que estão para ali, mas que achei que não eram tão ajustados para aqui. Muito bem, partindo desta base em que não estamos a fugir da realidade, não estamos a ser shanty-shanty, não estamos simplesmente a querer invadir-nos sem olhar para as coisas tal como elas são, que é o pressuposto de eu ter ido por este caminho, mostrar aos líderes e de dedicar este tempo a falar sobre isto. Então, o que é que se segue? Pois, na minha opinião, segue-se reconhecer que, em primeiro lugar, este é uma espécie de paradigma. O paradigma das sabotagens e conspirações é uma espécie de paradigma sombra, a que podemos chamar o paradigma máfia da vida, se quisermos, o paradigma do controlo, o paradigma do Don Corleone. Vou-te fazer uma oferta que não podes recusar, certo?
É um paradigma que nós vemos expresso em múltiplas áreas, não é? Da nossa vida contemporânea, nomeadamente no marketing, nos negócios. Esta frase que eu acabei de dizer, make them an offer they can't refuse, está muito embutido na doutrina atual do internet marketing, pelo menos na doutrina mais convencional que eu via na altura em que vi. Neste momento não sou grande acompanhante dessa doutrina, porque percebi que para já que estava a acompanhar uma coisa com a qual não me identificava particularmente, com todos os valores e toda a grande capacidade que tem de facto proporcionar pelo bem uma mensagem que vale a pena. Na altura tive essa impressão, que ainda estava muito presa a este paradigma do controle, a este paradigma de medo, que na realidade está a ativar certas faixas, certas franjas marginais às formas convencionais instaladas do poder, ao status quo, não é? Mas, mas que na realidade está a ativar o tal arquétipo da revolução nas suas perspectivas que podem não ser as melhores, podem não ser as mais funcionais, pelo menos na minha opinião, certo? Portanto, todos nós aqui, tu que estás a ver, eu, qualquer pessoa, temos, independentemente de sermos ou não profissionais de uma área, temos a prerrogativa de pensar pela nossa própria cabeça, reconhecer a realidade da melhor forma que nos é possível, assumindo a responsabilidade por o fazer. E, portanto, na minha perspectiva, fundamentalmente aqui o tema que está aqui, nesta perspectiva formulada enquanto tal, sabotagens e conspirações, é o tema do controlo dos outros, que está fundamentalmente ali enraizado numa visão do medo. Numa visão de um medo. E essa visão de um medo em contextos do tipo máfia é mais fácil de entender, porque é uma visão mais extrema de entender de que nas franjas da sociedade em que haja uma certa marginalização e um desequilíbrio e uma desigualdade no acesso às oportunidades de riqueza, de contribuição e tudo que isso envolve, então as pessoas têm de arranjar formas de tentarem dar resposta àquilo que na realidade é o anseio da alma, ao anseio da sua alma. E então passamos para o lado luminoso destes conceitos, que é o lado que obviamente eu prefiro destacar aqui. Não o pus como título, para também variar um pouco o modo como faço estas transmissões, portanto fiz um começo inverso. E em vez de sabotagens podemos pensar em quê? Na minha opinião, podemos pensar em proteções. Podemos pensar em precauções, em previdências, em que na realidade não estamos a destruir, a combater ou a prejudicar, a interagir diretamente na direção daqueles que de alguma forma censuramos, ou daquilo que não queremos, ou do que seja, mas sim estamos a criar as condições para nos manter ou passar a caminhar na direção daquilo que queremos mais, daquilo que queremos fazer acontecer nas nossas vidas, daquilo que é, então, de facto, a nossa expressão autêntica daquilo que nós somos. E então, claro, há uma relação direta entre o arquétipo da sabotagem e o arquétipo da proteção, ou o arquétipo do sabotador e o arquétipo do protetor, do guardião, certo? Porque, na realidade, quando nós estamos a sabotar alguma coisa, quando nós estamos a interromper alguma coisa, quando estamos a cortar um canal, um fio de ligação entre uma coisa e outra, na ótica construtiva, podemos encarar que, na realidade, o que estamos é a proteger algo. E estamos a exercer uma opção, estamos a exercer o nosso direito a escolher uma coisa a avançar ou não avançar por diante. Estamos a exercer o nosso direito a dizer, ok, eu pensei que era A, mas agora sinto, a minha intuição diz-me que é melhor B. E, portanto, eu já não vou para A, eu vou para B. Certo? E, claro, uma visão mais disfuncional diz, não, então sabotaste, impediste, cortaste, abortaste essa iniciativa, abortaste essa maneira, aquele caminho que já estava definido, já estava combinado, já estava isto, já estava aquilo. Não. Numa ótica criativa, numa ótica amorosa, numa ótica desapegada, certo? De serviço ao nosso melhor, que é, saltando já para o grande vértice luminoso que está em contraponto ao vértice do controle, é o vértice do serviço, é o serviço de algo. Então, nós sabemos, ok, não, eu estou a proteger, eu estou a preservar isto porque
ou não estou preparado, ou acho que a situação não está, ou outra pessoa não está preparada, ou eu acho que não faz sentido para mim, o que seja, então eu agora suspendo e depois se verá. Ou então eu suspendo e sei que não é por aqui, que já aprendi que não é por aqui. E então esta é a ótica, é o lado luminoso da sabotagem, das sabotagens. É o da proteção. Protegermos algo que é importante para nós, que nos é querido numa ótica amorosa e não temerosa, medrosa, controladora. Em relação à segunda palavra, conspiração. Eu posso pegar, precisamente, num dos lados da narrativa que o jovem Mr. A, na narrativa do livro Conspiracy, envolvendo o Sr. Peter Thiel e o Kogan e o site Gawker, no lado que foi destacado por este jovem. E o lado que foi destacado por este jovem foi precisamente o lado aspiracional. O lado, no final, para o convencer, foi o lado aspiracional. Você tem a oportunidade de mudar as coisas e então, porquê é que não o faz? Foi esse o desafio. Não exatamente com estas palavras e com esta formulação. Porque ele não confrontou diretamente o bilionário. Se calhar não lhe tinha corrido bem em termos do sucesso do seu plano, mas ele desafiou-o de alguma forma, de uma forma que ele assimilou bem, não é? Também, obviamente houve uma dose de sorte ali, para ressignificar e enquadrar a iniciativa de uma forma que fosse de encontro a esse lado aspiracional que eu chamaria de refundação. Dizendo-lhe, você tem a possibilidade de estabelecer uma nova pedra angular, uma pedra basilar, a partir da qual os média que atacam celebridades e figuras públicas de formas ilegítimas possam terminar com essas ações, possam reformular a sua conduta, possam libertar o direito à privacidade, o direito à reserva íntima de cada um que está presa nas suas garras. E foi essa a ótica de Peter Thiel. Para ele aceitar na altura. Nós não somos Peter Thiel, nem somos bilionários, pelo menos acho que não. Acho que não está aqui nenhum bilionário a ver. Ou também não sei, mas pode vir a estar. Nunca se sabe. Mas vamos ter sempre a sensação, se estivermos ainda com resquícios, com pequenos fragmentos, pequenos ou grandes, dependendo da nossa própria vivência, obviamente. Nesta perspectiva do controle, podemos achar que as coisas que houve uma conspiração contra nós, que montaram uma conspiração contra nós, ou podemos até ter razão, pode ter acontecido, mas isso reflete sempre alguma parte de nós, não é? Que essa é a questão que eu queria rematar mais à frente no argumento, mas está a vir a emergir já. Que é a questão de... Evidentemente, as experiências que nós nos envolvemos refletem partes de nós. Portanto, se de facto as outras pessoas tiveram comportamentos improdutivos que nos envolveram, mesmo que nós não sejamos tidos e achados na nossa aparente participação, alguma coisa há para nós integrarmos aqui, alguma coisa há para nós aprendermos. E, portanto, o arquétipo espelho do arquétipo da conspiração e das conspirações é o arquétipo da refundação. É o arquétipo em que nós podemos entender, ok, muito bem, o que é que está, qual é a oportunidade aqui para refundar, para estabelecer alicerces mais profundos de entendimento sobre a realidade que está a acontecer, que me vai fazer, de facto, abrir os olhos, a perder alguma inocência, que na realidade não era inocência, que a inocência é um lado positivo, mas ingenuidade, que na realidade é uma forma de escapismo, é uma forma de fuga, face às coisas tal como elas são, e face ao que se está a desenhar na minha vida num determinado momento. Como é que eu posso participar de uma forma verdadeiramente empoderada, sem ter de me envolver em manobras obscuras, sem ter de violar um conjunto de princípios éticos e de valores que são aqueles que me movem. E então é este conceito da refundação. E para refundarmos, já falámos nisto noutras transmissões, e tu, em especial, recordar-te-ás, Julieta, como totalista de direito consagrada destas transmissões, que a refundação apunta necessariamente para trabalharmos numa ótica profunda,
nas fundações, não é? Isso passa por entendermos melhor as motivações das pessoas que influenciam nas nossas vidas, a começar por nós mesmos. Portanto, tudo começa em nós, como temos falado nestas múltiplas transmissões, certo? E entendemos a malha, a rede, ou procurarmos entender os princípios que regem essa rede mais complexa a que pertencemos, não é? E quais as implicações de como é que isso afeta, como é que as nossas decisões e as nossas escolhas afetam as decisões e as escolhas dos outros, as respostas dos outros, mais ou menos funcionais, que eles possam vir a ter, além das nossas. É um trabalho não só de psicologia pessoal, é um trabalho de sociologia também. No sentido de perceber os mecanismos que envolvem terceiros e que nos podem envolver a nós. Ok, qual é o risco aqui? O risco aqui, claro, já podemos calcular que é o risco da racionalização. É o risco de usarmos a nossa cabeça. É o overthinking. Eu penso sobre tudo e e não saio de onde estou porque estou sempre a pensar nas implicações, isto e aquilo e tal. Ok, mas também podemos fazer isso de uma forma mais funcional. E a forma mais funcional é ir aos pilares profundos do que está a acontecer. Colocarmos a nós em causa, não é? Ativar o princípio da causa e efeito. Não é? Ok, de que forma é que eu posso ter participado para isto acontecer? De que forma é que eu estou a participar para que isto aconteça? E esta é mais difícil. Porque se a situação é carregada emocionalmente, se tem muita carga emocional, e se mexe connosco quando estamos a refletir sobre essa situação, ou viver, porque se calhar podemos estar muito em cima da situação, ela ainda pode estar a acontecer, ou porque ainda não superámos completamente a situação e ela continua a ter esse punch em nós, essa capacidade de nos fazer balançar, não é? Então, é importante ganhar, por exemplo, aplicar a ferramenta que eu sugeri noutras transmissões, o ENRA, como falei na altura, encarar a situação, arranjar uma forma de a neutralizar e que parte sempre pela solução universal de procurarmos reforçar a nossa presença, a nossa atenção plena, para podermos estar num estado de maior serenidade possível. Então entramos no R, que é refletir, então, e então conseguimos entrar nas implicações. O que está aqui a acontecer numa transmissão como esta é uma típica expressão de um R, e depois um aplicar, o A, aplicar um novo entendimento, mais lúcido, mais claro, sobre o que é que nós agora achamos que já temos na mão, já temos essa dádiva, e então agora podemos aplicá-la. E a refundação passa por isto. Portanto, conspiração passa mais uma vez por um paradigma de controlo que tem implícito uma profunda desconfiança da vida ou resquícios de desconfiança na vida. Embora eu acredite que neste caso é mesmo profunda, porque quem se envolve em conspirações, quem se dá o trabalho de sustentar ações deliberadas no tempo para manipular terceiros e resultados a seu favor de uma forma ilegítima, opera num paradigma de controlo, claro. Já não são só situações... São pessoas que se decidiram por manter num determinado caminho. Diabolizá-las? Não! Entendimento da lei da causa e efeito. Se soubessem fazer melhor, faziam diferente. Se nós queremos fazer melhor para aprendermos a não conspirar e sim refundar, então damos-nos ao trabalho de empreender verdadeiramente o que é que implica refundar para a realidade em que nos estamos a ver envolvidos. Entendemos os princípios que estão a operar nessa realidade, vemos como é que a narrativa se manifesta na realidade e fundamentalmente também como é que nós participamos dessa narrativa, colocamos em causa e fazemos o trabalho para implementar soluções de raiz e não soluções de cosmética. Em vez de pormos o penso rápido, impedimos a ferida. Em vez de montarmos uma cabana que vai com o vento, como na história dos três porquinhos, fazemos uma casa de tijolo, que é uma metáfora para a expressão para a velha recomendação bíblica de Jesus Cristo dizia: constrói a tua casa na rocha, com solidez. E naquele caso da Bíblia era a solidez da presença profunda e enraizada na tal atenção plena. E aqui é precisamente entender que a isso também se pode unir a solidez da profundidade de entender como é que podemos
nos unir àquilo que verdadeiramente faz mais sentido nas nossas vidas. Estou a ver as tuas questões e o teu comentário, Julieta, e vou já responder. Achas que as nossas crenças internas e a conspiração se relacionam? Mesmo que a conspiração seja efetivamente real e não pensamentos na nossa cabeça, crer que podemos ultrapassar essa perturbação requer, acho, afastamento de crenças negativas. Sim, concordo com tudo o que estás a dizer e, aliás, penso que já estava a dar resposta a isso no comentário que estava a fazer, naturalmente. Naturalmente, que as nossas crenças, o paradigma é precisamente isso, quer dizer, eu talvez não tenha me expressado tão claramente quanto isso a nível do que é paradigma. Penso que já o terei feito noutras transmissões, mas podemos recordar, estamos sempre a precisar de recordar, inclusive é quem fala. O nosso paradigma da vida é composto por um conjunto de regras que nós estabelecemos, nas quais participam as crenças. Portanto, nós acreditamos muitas das vezes, porque não temos um conhecimento concreto, ou mesmo que seja abstrato, mas um conhecimento operativo, que de facto nos devolva resultados que tenham adesão ao real, apropriado, ou temos para uma determinada perspectiva de ver a vida, para um determinado nível vibracional, para um determinado nível de consciência, e é nesse nível de consciência que os resultados e as regras já se estabeleceram. Eu não sei se estou a ser claro, mas para tentar ser mais claro agora na responder à tua questão, sim, as nossas crenças e a questão da conspiração relaciona-se. Eu acreditar que o mundo é um local que pede o meu controle, que tem de ter o meu controle, que se eu não controlar, não vai acontecer A, B, C e D. Naturalmente estou-me a pôr a jeito para situações de conflito, de fricção, de atrito, possam acontecer de uma maneira ou de outra com a minha participação. Porque as mesmas situações, com os mesmos contornos, podem na mesma acontecer e serem interpretados pelo mundo lá fora, entre aspas, fora de nós, como de conflito, etc. Mas nós, na nossa experiência, podemos não estar a viver conflito. Nós, na nossa experiência, podemos não estar a viver atrito. Podemos sentir a fricção do toque, mas podemos não sentir isso como uma agressão e ainda menos como uma agressão pessoal. Podemos sentir isso como uma consequência natural de circunstâncias tal como elas são e nós de alguma forma reconhecemos na mesma que participamos de alguma maneira nisso. Não é? E sim, a conspiração pode ser real em termos das intenções de outras pessoas nos abaterem, embora em termos práticos isso seja muito mais raro do que, em média, a percepção que as pessoas têm de que há uma conspiração para se abater. São muito menos as vezes em que, de facto, há uma conspiração real, na minha maneira de ver as coisas, do que as vezes em que, de facto, essa conspiração acontece. E ainda mais raras as vezes em que é pessoalizada a conspiração para abater a pessoa X, como aconteceu aqui neste livro. Não é? Ainda são mais raras as vezes em que isso acontece. Não é? Obviamente, se afastarmos de crenças negativas e o afastarem implica na minha concepção. Perdão. Bom, se elas não fazem parte da nossa experiência, não há razão para as abraçarmos, certo? Portanto, não vamos deliberadamente à procura delas. Se vamos, há uma razão para elas aparecerem na nossa vida, que é aquela de as entendermos para as podermos libertar. Porque, de certo modo, estão a expressar uma outra parte da nossa realidade para a qual nós não queremos olhar. E então é o trabalho da vida trazer-nos situações que produzem crenças negativas para nós reconhecermos a situação, reconhecermos as crenças, desmontarmos as crenças, adotarmos comportamentos mais funcionais. E um comportamento mais funcional é sempre que possível não ter crença, sempre que possível encarar a realidade diretamente tal como ela é. Se temos uma dúvida que alguém possa esclarecer, por que não perguntar diretamente a essa pessoa? Se temos uma ideia já formada sobre essa pessoa, tentar testar e validar essa ideia, arranjar formas funcionais de tentar partilhar essa ideia com a pessoa, se é possível, e às vezes é. Pode ser uma questão de ser amigável na forma de o fazer e de dizer as coisas de uma forma que não seja... que a outra pessoa não se sinta atacada. E isso às vezes pode não ser fácil também, mas outras é muito possível, com algum trabalho de reflexão. Não é? E claro, eu acho que aqui a este nível é fundamental conseguirmos extrair o substrato deste contexto, para então podermos, e era assim que eu queria fechar e rematar aqui esta transmissão, para assim podermos passar das sabotagens e conspirações
para as tais proteções e refundações. Refundar, que é o lado luminoso de conspirar. É refundar. E refundar para entregar o resultado de renovar. Não é? Renovar. Porque então no primeiro paradigma das sabotagens e conspirações estamos a falar de um paradigma de controlo, paradigma típico de máfia, não é? E no segundo paradigma, o paradigma do proteger e refundar, estamos a falar de um paradigma de serviço. Que é um paradigma típico da fraternidade, das fraternidades. Fraternidade da irmandade, não é? De haver irmandade, de haver reconhecimento de irmandade, de equidade, de igualdade, de idênticos direitos, oportunidades para todos aqueles que fazem parte disso. E é neste sentido que, claro, como já sabes no que eu creio, deve ir a nossa sociedade cada vez mais. E a sociedade começa com cada um de nós e começa não só connosco individualmente, como com o nosso raio de ação mais imediato. Família, amigos, colegas. E depois, obviamente, então aí vai escalando para as outras esferas mais amplas. Não é? Do tal bairro, comunidade, cidade, região, país, até planeta, galáxia, universo, para aqueles de nós que podemos ter uma relação com o universo mais ampla e queremos escalar e ter um impacto que escale, independentemente de sermos só um, ou dois, ou uma mão cheia, ou que sejamos cada vez mais. Não é? E portanto esta viagem é passar a viagem fundamentalmente do controlo para o serviço de algo maior, para sermos alguém que adiciona, que multiplica o que é bom e não o que é bom para todos, o bem maior, não é? O que funciona em adesão, claro, à expressão autêntica de quem somos. Dividimos, separamos, discernimos, dissecamos mais o que não importa e adicionamos, multiplicamos, exponenciamos aquilo que importa e aquilo que é bom para todos, como diria. E esta é uma ideia muito veiculada nos ensinamentos do mestre Omram Mikhail Ivanov, que eu aprecio particularmente e que tenho como mentor, mesmo nunca o tendo conhecido, pelo estudo que procurei o mais aprofundado possível da sua obra. E eu falo muito pouco, se calhar nele explicitamente aqui nestas transmissões, se calhar menos do que aquilo que seria o mais justo, mas quero dizer muito claramente, se já não o disse, penso que já o terei dito, mas voltar a repetir, que sou profundamente grato e sinto profundamente a energia deste tipo de perspectiva perante a vida e do seu ensinamento na minha própria maneira de ver a vida e na forma como eu procuro expressar-me aqui nestas transmissões. Caso isso não tenha ficado claro. Se não há mais questões, mais comentários, mais perguntas, por hoje ficamos por aqui. Muito obrigado por ter aqui. Sempre que possível, abandona os pensamentos, as perspectivas e até o uso das palavras sabotagem, conspiração, tanto no singular como no plural. Pensa em proteger, em guardar, em refundar, em recriar, em renovar, em fazer alquimia, partindo do ponto onde estás, mesmo com o que não serve, e convertê-lo no que serve. Para lá chegar, é importante encarar a realidade das formas em que ela se manifeste, inclusive é que elas nos podem agrandar menos. Se temos dificuldade em fazê-lo, pedimos ajuda a outras pessoas, ou se não estão disponíveis essas pessoas ou não queremos ter essas conversas com elas, através de livros, como estes que eu acabei de partilhar contigo. Não é? E depois, obviamente, ir praticando a dança de perspectiva entre o que é menos funcional e o que é mais funcional. Entre aquilo que não se quer e aquilo que se quer. Sempre, na minha opinião, orientados na direção daquilo que queremos. Daquilo que vamos mesmo fazer acontecer, que fazemos acontecer a cada passo, a cada ato, a cada palavra, a cada sentimento, a cada partilha. E é assim que fazemos a diferença neste mundo. Pessoa a pessoa, palavra a palavra, partilha a partilha, as coisas boas são cada vez mais possíveis de acontecer. E claro, quanto mais pessoas houverem a fazer isto, mais fácil se torna para todos e mais força têm as visões construtivas e funcionais da vida. Menos força têm outras que nem sequer cheguei a falar. Das conspirações, sobre tudo o que mexe,
que na realidade podem apontar para expressões precisamente destes paradigmas que fomos falando hoje. Um paradigma de controle por um lado, ou de medo, como se costuma também dizer, ou um paradigma de serviço do outro, o desejável, ou, como também é muito comum se dizer, de amor. Por hoje é tudo, minhas queridas, meus queridos, muito obrigado por estares aí, em especial a ti, Julieta, mais uma vez, por seres totalista, por participares, pelas questões, pelos comentários. Bem-ajas, bem-ajamos todos nós que acreditamos que as coisas podem e devem ser melhores e com a nossa participação. Até amanhã.